A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria novamente poder revê-los. Eu sou o pastor Wilbert, você está na TV Viva Promessa, participando da Escola Bíblica Especial. É uma honra ter a sua companhia nesta oportunidade. Iremos continuar falando sobre o tema central da Bíblia, Jesus Cristo e sua obra maravilhosa realizada na cruz do Calvário, igualmente os seus efeitos. Eu gostaria de lembrar a você de que tudo aquilo que Jesus realizou na terra foi maravilhoso. O nascimento dele recheado de obras sobrenaturais. Quando analisamos os seus milagres, ficamos também admirados e maravilhados. E quantos ensinamentos o nosso mestre também, ele pôde ministrar no coração de pessoas que precisavam ouvi-lo. Mas poderíamos falar de tantas outras coisas. Todavia, o principal ensinamento do ministério de Jesus, a sua principal obra, foi realizada na cruz. Não à toa, o Novo Testamento aborda diversas vezes esse tema, a mensagem da cruz. E mais uma vez hoje, eu convido você a pensar sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente continua, tá bom? Que maravilha! Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa reflexão teológica, pensar na palavra de Deus. Todos vocês fiquem apostos, atentos, tanto promessista como não promessista, todos vocês são muito bem-vindos. E nesse tempo que nós passaremos aqui, nossa intenção é te oferecer um momento de qualidade à luz da boa palavra de Deus. Como de costume, nós sempre lembramos, a Igreja Adventista da Promessa tem uma veia acadêmica, ela tem um chamado histórico para a área do ensino. E a nossa escola bíblica é uma bênção em nossas unidades presenciais. Não à toa, semanalmente, a gente reflete sobre o tema que é estudado nas igrejas locais. E nesse trimestre nós estamos falando sobre a lição A Mensagem da Cruz. Estamos nos baseando na teologia do Novo Testamento, especificando o que Jesus realizou na cruz do Calvário, quando morreu pelos nossos pecados e todos os efeitos da sua morte. Hoje estaremos conversando sobre a lição de número 6, a lição de número 6 que tem como tema uma obra graciosa. A própria palavra é pedagógica para a gente, porque ela nos remete para a graça de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, nós somos abençoados pela graça, o imenso favor imerecido do Senhor, e essa graça foi manifestada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício dele é a razão de nós estarmos vivos. O sacrifício de Jesus é a razão de nós termos contato com os céus. Se não fosse a morte do Filho de Deus, se o Filho de Deus nos tivesse entregado a sua vida para morrer por nós no Gólgota, não estaríamos aqui sequer pensando nas coisas espirituais. E todas as semanas aqui estamos conversando sobre um aspecto dessa morte. O próprio apóstolo Paulo, no seu ministério, ele que foi o principal escritor do Novo Testamento, tem como assunto principal nos seus escritos a cruz. Ele mesmo declarou que a mensagem da cruz é uma loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que creem, a mensagem da cruz é salvação, a mensagem da cruz é poder. E hoje a gente vai tratar a questão da obra graciosa que Jesus realizou na cruz, mas tentando entender a respeito da propiciação, que é uma expressão muito comum nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Nós iremos falar também sobre reconciliação, iremos falar sobre justificação e outros temas que estão diretamente ligados à morte de Jesus na cruz do Calvário. E para participar desse programa com a gente, para nos ajudar a pensar Bíblia,
Hoje o Espírito Santo nos traz, mais uma vez, pastor Wellington Varjão, um homem de Deus, que colabora aqui na TV Viva a Promessa. Seja muito bem-vindo, pastor Wellington. É uma honra ter você com a gente. Desde já, nós queremos dizer que sempre é um prazer participar desse programa, tendo aí a oportunidade de ouvir os seus comentários. E eu gostaria que você, por favor, desse aí um panorama geral a respeito dessa lição. A lição de hoje, que tem como tema a obra graciosa, e o texto base está em Romanos 3, 23 a 25. Se você puder ler para a gente o texto básico e depois dar um panorama a respeito da lição, seria muito importante para a gente, assim, seguir a nossa didática da nossa Escola Bíblica Especial. Paz do Senhor, pastor Wilbert, e também uma saudação aos nossos ouvintes que nos acompanham aí na TV Viva a Promessa. A propósito, pastor, me permita aqui, senão vai ter briga depois, né? Nós recentemente estivemos lá na Argentina, em Buenos Aires, você estava lá também, nós estivemos lá no encontro internacional da Aliança Mundial Promessista, nós encontramos nossos irmãos do Paraguai, encontramos irmãos lá da Argentina, pessoal da Bolívia, do Chile, e não poderia deixar de passar essa oportunidade de deixar um abraço aqui para os nossos irmãos que nos acompanham lá. Também eles têm programa, né, da Escola Bíblica. Eu acho que é dia de sexta-feira, os irmãos do Paraguai têm um programa da Escola Bíblica. Eles não perdem, viu? Eles são assíduos. E eles são assíduos, acompanham e também fazem os seus programas. Então, assim, a gente fica feliz de saber que os irmãos têm acompanhado a nossa programação aqui e queremos deixar aqui, registrar esse abraço especial para vocês. É isso, pastor. Vamos lá, o texto básico, Romanos 3, 23, 25. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo, porém, justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Aqui já é um resumo de toda a lição. A própria carta de Paulo aos Romanos é o Evangelho explicado, né? O Evangelho, isso. Se nós tivéssemos que definir uma carta que explica muito bem a obra de Cristo, essa carta seria a carta aos Romanos, né? Por favor, continue, pastor. É uma carta, mas os teólogos consideram como um tratado teológico, né? Isso. A revelação mais importante da Bíblia Sagrada no sentido de ser um compêndio de teologia, né? E só aqui nesses versos 23 a 25 já está aqui definido aqui, ó, a justificação, a propiciação, a redenção, está basicamente resumido aqui, né? Então, tudo está colocado sobre os ombros de Cristo. A obra de Cristo ela é graciosa, porque nós vamos falar hoje de 4 obras aqui, né? E todas elas são obras exclusivas de Cristo. O ser humano ele não tem participação, ele recebe, né? Ele é um agente que vai receber essa obra graciosa, por isso que o nome graciosa, né? Então, vai ser de fato um momento maravilhoso de poder meditar aqui sobre essas 4 doutrinas: propiciação, redenção, justificação e reconciliação. E é bem legal, pastor, você está falando sobre isso, porque são obras espirituais que não são visíveis. A gente não consegue olhar para essas obras, a gente não consegue sequer tateá-las, mas elas existem, elas são reais. Porque do ponto de vista histórico, a morte de Jesus, assim, ela pode ser considerada algo nobre. Para muitas pessoas, né? Aqueles que estudam do ponto de vista científico o que Jesus realizou, ou do ponto de vista social, o que Jesus fez merece admiração, porque ele defendeu os pobres, os oprimidos, ele ajudou as pessoas que eram marginalizadas no seu tempo. Mas assim, o que Jesus realizou na cruz não foi uma morte motivada por razões políticas, não foi uma morte motivada por uma questão social. Jesus morreu porque existiam problemas espirituais na humanidade que precisavam ser resolvidos. Aí quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente descobre exatamente isso, porque Paulo ele explica com detalhes os efeitos da morte de Jesus. Então, o que é que a morte de Jesus causou na gente? Assim, a gente sabe que ele morreu para nos salvar, mas tá bom. Na parte prática, no nosso relacionamento com Deus, o que é que aconteceu? Então, tem algumas palavras que são citadas na carta aos Romanos, em outras cartas também do Novo Testamento, que tem a ver com o assunto. E é exatamente esse o nosso desafio, né? Conversar. De maneira mais declarada aqui, eu vou dizer, a gente vai falar sobre propiciação, redenção, justificação e sobre reconciliação.
assuntos comumente abordados nas Sagradas Escrituras. Isso mesmo, né, pastor? É isso aí. Assim, foi usado muito aqui, essa lição foi escrita com base no livro A Cruz de Cristo, de John Stott. Olha aí, o grande homem de Deus, né? Então, assim, ele chama essas doutrinas da propiciação, redenção, justificação e reconciliação, ele chama de imagens da salvação. O Antigo Testamento, hoje a gente vai, se você não tem uma compreensão do Antigo Testamento, de todo aquele sistema, das leis, rituais, né? Às vezes você lê e não compreende muito, porque que tinha que matar um animal, sacrificar, derramar o sangue, colocar o sangue, espargir o sangue sobre alguns lugares. Se para você é difícil compreender essas imagens, o John Stott vai explicar isso no seu livro, que essas imagens são pedagógicas, elas nos ensinam sobre a salvação. Elas apontam para o sacrifício de Cristo, para a obra dele, e de fato vai ser interessante nós explorarmos aqui. A Bíblia é um livro pedagógico. Nada do que está escrito foi escrito sem uma intencionalidade, né? Então, as coisas que aconteciam no Antigo Testamento tiveram cumprimento no Novo, e em Cristo elas se tornam mais claras, mais evidentes. Então, gostei do termo do John Stott, né? Sobre a imagem da salvação, né? Muito bacana. Então, assim, queridos companheiros que nos assistem, como de costume, a gente vai seguir a nossa didática da nossa lição bíblica. Se você não a possui, acesse o site da Editora Promessa para você acompanhar. Mas para facilitar, assim, a vocês que nos assistem, vai aparecer aqui na parte de baixo as perguntas que nos provocam a pensar sobre o tema da lição, o tema que estamos estudando hoje. A primeira pergunta, pastor Wellington, gostaria que você nos ajudasse, por favor, mas assim, também abrindo a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 a 2, e no mesmo capítulo, no mesmo livro, melhor dizendo, ou mesma carta, capítulo 4, versículo 10. Nós não vamos ler Romanos, porque já lemos agora há pouco, esses dois textos para responder a pergunta da doutrina da propiciação. O que é o motivo, quem fez e por qual meio. Então, a gente vai encontrar nas Escrituras esse termo, o termo da propiciação. O que significa propiciação? Qual é o significado espiritual disso? Então, assim, os motivos. Vamos entender. Primeiro a gente lê o texto, o pastor vai ler o texto e depois aí dá uma explicação para a gente a respeito desta pergunta. 1 João aqui está falando o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Enquanto o pastor procura, está o texto aí que fala sobre a propiciação, né? Isso. O apóstolo João conviveu com Jesus, está sendo inspirado pelo Espírito. Ele diz que nós não devemos pecar, porém, se por acaso pecarmos, nós temos um advogado. E esse advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. É um termo bíblico, é um termo teológico. 1 João 4,10, pastor, por favor. Capítulo 4, versículo 10, o texto diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Por favor, pastor, nos ajude. Então, propiciação, uma palavra até que a gente precisa pesquisar um pouco, né, para compreender o significado. Ela não é comum, né, na nossa comum. linguagem, né? Então, assim, dicionariamente falando, propiciar significa aplacar a ira, assegurar, garantir. É algo que precisa ser remediado, aplacado. Então, no sentido doutrinário e teológico, nós entendemos que a propiciação ela é necessária porque nós somos pecadores. E a ira de Deus, o pecado suscita a santa ira de Deus. Deus ele se opõe a qualquer tipo de pecado. Pecado para Deus contraria a sua natureza santa. E o ser humano, nós aprendemos em ramartiologia, na doutrina do pecado, que o ser humano é pecador de todas as formas, assim, em atos e em natureza, né? Nasceu pecador, Nasceu pecador. Por mais que você, às vezes, tenha uma vida correta, e esse é o que o cristão deve ter,
Mesmo que você viva uma vida sem pecado, vamos imaginar assim, que você consiga viver uma vida sem praticar o pecado, sem viver na prática do pecado, ainda assim nós somos pecadores por natureza, por corrupção herdada, natureza decaída, o pecado é transferido. Romanos, Paulo vai dizer que todos pecaram, né? Todos estão afastados da glória de Deus. Salmo 51 diz que nós nascemos sob pecado, né? Nascemos Somos concebidos em pecado. Isso. Então a Bíblia fala que desde pequeno todas as nossas imaginações elas já são más. Está escrito isso. Então nós somos pecadores, temos uma tendência natural ao pecado porque tem uma natureza pecaminosa em nós. E aí é necessário que se faça a propiciação para que esse pecador se achegue a Deus, para que esse pecador esteja diante de Deus. E é o próprio Deus que institui aqui esse ritual lá no Antigo Testamento. Então essa figura, John Stott vai dizer que ela é tirada lá dos rituais do tabernáculo. O que era o propiciatório, para ser mais claro? O propiciatório ele era uma tampa feita de ouro que cobria a Arca da Aliança. E é muito importante você entender isso aqui, porque a Arca da Aliança ela era feita de madeira de acácia, toda revestida de ouro por dentro e por fora. Mas essa tampa, que é chamada de propiciatório, ela era completamente de ouro puro. Ela tinha mais ou menos 1,10 m, então imagina o peso dessa tampa, né? Seria a parte mais cara ali do objeto. A parte mais preciosa do objeto. E em cima dessa tampa tinha 2 querubins também feitos de ouro batido, e eles ficavam assim de frente para o outro, né? E as asas tocavam. As asas tocavam, tudo. Então assim, essa tampa ela era aberta. Dentro dela era guardada ali, dentro da arca era colocado os oráculos de Deus, as palavras que Deus havia pronunciado para o povo de Israel, para o seu povo, no caso, os 10 mandamentos, estavam ali, as palavras de Deus. E você vai observar em toda a Bíblia que era o local preferido ali, era o local especial. Deus descia exatamente em cima da Arca da Aliança. O texto de Samuel diz, o profeta Samuel chega a dizer que Deus ele se assentava entre os querubins ali, de forma simbólica, ele fala assim, né? Deus se assentava entre os querubins e lá ele falava com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Ele falou com Moisés também, ele disse para Moisés entrar na tenda da congregação, numa ocasião, disse, do meio da tampa, de cima da tampa, do meio dos querubins, ali eu falarei contigo. Ah, que legal. Todas as palavras que você deve dizer ao povo de Israel. Então aquilo ali é a representação de Deus. E é interessante que essa tampa, né, tem essa abertura, essa brecha, né? Já mostrando de forma simbólica ali um caminho, né? Um caminho que é aberto, dentro está a palavra de Deus, né? Então ali tem um caminho para o pecador se chegar a Deus. Deus vai falar com o pecador. Tem uma brecha. Tem uma brecha. Então, no termo mais teológico possível, falar assim de propiciação, olhando aqui para o Novo Testamento, João fala que ele é a propiciação, Paulo diz que ele é a propiciação. Nós entendemos que o termo significa, o termo no original mesmo, para propiciação, teológico, significa a tampa da misericórdia. É onde nós encontramos a graça, é onde nós recebemos a expiação pelo pecado, é onde o sumo sacerdote tinha que pegar o sangue de um touro novo e de um bode e tinha que espargir sobre aquela tampa. Era sobre a tampa que era colocado, era espargido esse sangue. Simbolizando ali um sacrifício sendo feito a Deus. Sacrifício de animais, o sangue sendo derramado, e Deus ali recebendo esse sacrifício para aplacar a sua ira, para obter o perdão do pecado, para o povo poder ter ali, ser o povo de Deus, ser aceito por Deus. Então nós entendemos muito essa figura. Como é que a gente vai entender a linguagem do Novo Testamento? Deus é nossa propiciação? Quem conhece o Antigo Testamento entende o que o autor está falando. E o povo de Israel entendia completamente toda essa linguagem, esse sistema ritualístico. Quando o apóstolo fala Cristo é a nossa propiciação, ele é o meio pelo qual nós temos o acesso a Deus, fica claro na mente das pessoas. Deus, ele sempre se preocupou em ser compreendido pelo povo. Para o povo de Israel, o primeiro povo escolhido pelo Senhor, a maneira que Deus encontrou de se fazer compreendido foi através daquele ritual. A tampa da arca do concerto, da arca da aliança, era ali um lugar de misericórdia, onde a graça de Deus se manifestava. Um detalhe importante, né? A graça não surgiu no Novo Testamento. A graça se revela desde que o mundo é mundo. Inclusive no Antigo Testamento, para as pessoas serem perdoadas, a propiciação revela a graça.
Daí, voltando para o texto que o pastor Varjão leu, queridos irmãos, é importante a gente pensar nisso, que no Novo Testamento nós não temos mais essa necessidade de utilizar a Arca da Aliança. Foi um instrumento, né, veterotestamentário. No Novo Testamento nós temos o próprio Cristo. João diz, né? Ele é o quê? A propiciação, pastor. A propiciação pelos nossos pecados. Por meio dele, a gente é perdoado. Pastor, muito bem explicado. Não sei se o pastor está satisfeito aí com a sua fala, quer completar alguma coisa? Eu posso seguir para a segunda pergunta? Eu gostei que o senhor falou aí sobre a questão da nova aliança. Nós entendemos assim, a Bíblia fala que todos esses rituais eram sombra, né? Eles apontavam para o que Cristo faria, para a obra que Cristo realizaria. O próprio Paulo usa essa expressão, né? Sombra de coisas vindouras. Exatamente. Né? Então, assim, todos os escritores do Novo Testamento, eles são muito precisos, eles compreendiam bem o que era a doutrina da propiciação. Paulo, ele fala em Romanos 3,25, Deus deu Jesus Cristo como um sacrifício propiciatório. Hebreus 9, 5, 13 a 15, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, e ele também fala o seguinte, ele fala relacionado à Arca da Aliança, dizendo que Deus nos purifica das nossas obras mortas para servir a um Deus vivo. A nova aliança, o sacrifício se torna vivo, que é o ser humano. E em João, que foi o que nós lemos também, a gente está chegando no final dos livros do Novo Testamento. O apóstolo João é a última testemunha ocular e ele encerra também assim, esse ciclo dos escritores do Novo Testamento falando a mesma coisa. Cristo é o verdadeiro propiciatório por meio do qual ele purifica os nossos pecados, não só os nossos, mas o do mundo inteiro. Então essa doutrina é clara na Bíblia, os escritores, diversos escritores do Novo Testamento falaram sobre isso. Então para a gente está claro que Cristo ele é suficiente hoje. Uma vez ele fazendo esse sacrifício de propiciação pelos nossos pecados, se entregando o seu sangue, espargindo, nós precisamos apenas disso para a nossa redenção. Você destacou, você sublinhou nas suas palavras o que João disse, que a propiciação de Cristo não é somente para nós, mas é para o mundo todo. Isso aí. Então, assim, é acessível, pastor. Além da propiciação, a Bíblia fala sobre redenção, que é um outro termo que não é corriqueiro na nossa comunicação popular, mas é um termo importantíssimo na teologia. E vamos falar agora, pastor, sobre esse termo, a doutrina da redenção. O que é que isso significa para a gente? Eu vou dispensar especificamente nessa pergunta as leituras e eu vou direto aqui para a tua resposta. O que significa, por que foi feita, por quem foi feita? 3 perguntas em uma. Vamos lá. Primeiramente, teologicamente, o senhor explicou muito bem o significado de propiciação. E quando se fala de redenção? Agora a gente vai sair do cenário do tabernáculo e vamos para o cenário do mercado. John Stott diz aqui que a redenção ela é explicada, essa imagem é tirada do contexto lá onde os escravos eram comprados. No Antigo Testamento, todo escravo ele tinha a chance de ser redimido. Ele poderia ser comprado ou ele mesmo comprar o preço da sua liberdade, né? Então, assim, é baseado nessa imagem também do Antigo Testamento, e as pessoas tinham total consciência do que significa a palavra redimir. Redimir significa comprar de volta, né? Então, assim, o povo de Deus, a igreja, nós, na nova aliança, nós somos comprados novamente pelo um precioso sangue, pelo sangue de Cristo. Quem fez isso? A Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem oferece isso para o ser humano, quem compra o ser humano de volta, é Deus. E ele usa aqui Cristo como o preço do nosso resgate. A pessoa colocava o preço do resgate de um escravo, é uma linguagem comercial. Os leitores das cartas de Romanos, das cartas do Novo Testamento, entendem aqui o que está falando, né? Por isso que a gente faz o que a teologia chama de exegese. Exatamente. Entende primeiramente como os leitores primários compreendiam a expressão, né? Pode continuar, perfeitamente. E falando-se assim, de forma teológica, a nossa redenção, por quem é realizada, falamos, Deus apresenta a solução aqui. Deus enviou o seu Filho para o nosso resgate, assim como Deus que apresenta a solução de enviar o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados, Deus apresenta o seu Filho para ser também um preço do nosso resgate. E aí, assim, algumas pessoas dizem que tudo tem um preço, né?
mas o preço do nosso resgate era incalculável. O texto de Salmo 49, que é os versículos 6 e 9, eu gosto muito desse texto. O texto fala lá que uma pessoa de grandes fazendas, grande riqueza, se tivesse de redimir a vida de um irmão, veja que essa é uma linguagem do Antigo Testamento, né? Já no sentido teológico, né? Se ele tivesse que resgatar a alma de um irmão, uma única alma, né? Dizia que os seus recursos se esgotariam e não seria suficiente para resgatar essa alma desse irmão. Poesia maravilhosa, viu? Maravilhoso. Então, assim, imagine a alma de todos os seres humanos. Então, Cristo vem para pagar um preço incalculável. E o texto eu gostaria de frisar aqui o texto do Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Marcos, na verdade, fala que ele veio para pagar os pecados de muitos, mas a tradução melhor seria o pecado de todos mesmo. O pecado de todos. Ele paga esse pecado, o pecado está pago, até mesmo aquele pecador que não conhece a doutrina da redenção, de que ele é redimido, de que ele é uma pessoa que pode viver livre, o preço já está pago. Acontece que alguns ainda não conhecem essa liberdade, vivem como escravos, mas o preço já foi pago. Seria como se uma pessoa tivesse cumprido pena numa cela prisional, e ela recebesse, ela não soubesse que é livre e pode sair daquela cela. A gente pode fazer essa comparação. E aqueles que conhecem e não querem a Jesus, é como fosse uma pessoa que estivesse presa, sabe que pode sair, mas prefere ficar presa. Mas, de fato, Jesus é nosso Redentor, né? Muita gente chama Jesus de Redentor e talvez não pare para pensar na riqueza espiritual do significado desse adjetivo do Mestre. Cristo é nosso Redentor, porque Ele é aquele que nos resgata, aquele que compra, Ele nos compra de novo, né? Perdoando os nossos pecados. Nós pertencemos a Deus duplamente, porque nós fomos criados por Deus e redimidos por Ele, né? Somos dele duas vezes. Somos dele. E só uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que Paulo deixa claro nas suas cartas, é que o Evangelho, na verdade, deixa claro nas suas cartas, é que nós não passamos a ser amados por Deus depois que Ele fez esse sacrifício por nós. É o amor de Deus, na verdade, que faz Ele fazer esse sacrifício por nós. Então, como o texto é muito claro, Ele nos amou quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não só isso, nós também éramos inimigos de Deus, João Stott chama, né, inimigos da cruz de Cristo, porque nós vivíamos como se o sacrifício de Cristo não tivesse tido valor para a gente, né? Mas a pregação do Evangelho e a iluminação do Espírito Santo no nosso coração fez-nos entender a obra da cruz de Cristo, e a gente deixa de ser inimigo da cruz e passa por fé, a aceitar esse sacrifício e então, de fato, ser redimido por ele. Bem legal, né? E assim, a gente está se aprofundando em algumas doutrinas da cruz, e a carta aos Romanos ela é muito utilizada, e a gente sabe, pastor, historicamente, que Roma é o berço jurídico, né? É o berço das leis. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala numa linguagem jurídica. E nessa terceira pergunta que a gente vai tratar agora, ele vai usar um termo jurídico para explicar mais um efeito da obra de Jesus na cruz. Ele fala sobre justificação. Romanos 5, versículo 1, Paulo diz que nós somos justificados pela fé e por meio dela nós temos paz com Deus. O pastor disse que nós éramos inimigos, e a Bíblia fala isso mesmo, nós estávamos em litígio com Deus. Por isso que a carta de Paulo a Timóteo diz que Jesus é nosso mediador. Se ele é mediador, é porque existe uma distância entre Deus e o pecador. Jesus veio para mediar, para nos trazer de volta à presença do Pai, mas para que isso acontecesse, era necessária a justificação. E Romanos 8, versículo 30, diz assim, pastor: e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. O termo justificação aparece muitas vezes. O que isso significa, pastor? Seguindo a mesma linha das duas primeiras perguntas, qual é o significado, a fonte, o fundamento, o meio e os benefícios dessa doutrina? Você vê que Paulo aos Romanos aí, ele vai elencando aí por ordem, né? Ele vai construindo de forma progressiva, né?
A justificação é mais uma obra de Cristo realizada em favor do pecador. O ser humano necessita dessa obra. E agora nós vamos sair do cenário aqui do comércio, do mercado, e nós vamos entrar aqui no contexto de um tribunal. Para falar dessa figura, a gente precisa entender como funciona um julgamento. E acho que todos nós já tivemos a oportunidade de presenciar, mesmo que por meio de um filme, alguma coisa, como é que funciona uma cena de julgamento, né? Todos temos alguma noção, né? Temos pastor? uma noção. Então a gente vê lá, está ali um acusado e o juiz que vai ouvir as acusações, vai ler a sentença e o juiz justo, com base nos processos, nos autos, vai declarar. Com relação ao ser humano, o apóstolo Paulo já declara aqui que nós estávamos em delitos e pecados. Nós estávamos em falta. Nossa situação é, com certeza, de culpados. O juiz ele vai certamente olhar e ver a situação do pecador. O juiz é Deus, né? E o que é justificar? O juiz, ele considera esses pecadores criminosos que eram condenados pela lei, mas ele vai considerá-los justos diante dele, diante da lei. Como é que pode todo mundo sendo pecador, ser considerado justo? Será se o juiz passou pano? Será se ele fez vistas grossas? Não. A verdade é que as Escrituras Sagradas ensinam que Cristo Jesus, ele é o nosso justificador. Ele oferece-se ali como alguém que vai pagar o preço daquela dívida. Ele se coloca como alguém que vai fazer o pagamento da dívida. A sentença vai ser pronunciada, o castigo vai ser dado. E o castigo a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. A sentença para o pecado seria a morte. Então, de fato, ali foi feito tudo como tinha que ser feito. Deus não fez vistas grossas diante do nosso pecado, nem passou pano. Ele decretou culpado e condenado à morte. Mas Jesus Cristo, ele se ofereceu para pagar essa pena no nosso lugar. E aí nós agora não somos mais vistos por Deus como pecadores, condenados e afastados, mas nós somos vistos agora como justificados diante dele. Contra nós, Paulo vai dizer, nenhuma condenação há mais contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Você falou muito bem, né? Deus, ele é apresentado na Bíblia como o juiz. E ele é justo juiz. Ele cumpre retamente a justiça. E Deus, ele mantém a sua palavra. Desde o início, lá no Éden, Deus garantiu, né, que o resultado do pecado seria a morte. O dia que você comer do fruto desta árvore, certamente vai morrer. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 18 do livro Carrega Seu Nome, diz: a alma que pecar, essa também morrerá. Então, assim, não tinha outro jeito. Alguém tinha que morrer. E se a gente fosse fazer as leituras que a lição sugere, pastor, a gente ia perceber o texto de Romanos 3,10, que Deus olhou para a terra e sacudiu esse planeta em busca de um justo. Deus olhou para a terra, mas não viu um justo sequer, porque uma pessoa perfeita tinha que morrer pelos pecadores. Mas nem na antiguidade, nem no nosso tempo presente, e nem no futuro, Deus encontrou uma pessoa com esse adjetivo, com essa qualidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho, vindo à terra, sendo tentado em tudo, mas sem qualquer tipo de pecado, para que por meio da sua morte nós fôssemos justificados. Então, como é que o justo juiz torna pecadores justos? Ele olha para Jesus Cristo, para a justiça de Cristo, e por meio da justiça de Cristo, a Bíblia nos chama de justos, né? Verdade, pastor. E no Antigo Testamento, você vê que há todo um ensinamento por trás dessa ideia da oferta pelo pecado ser uma coisa perfeita, né? O animal tinha que ser sem mancha, sem mácula, tinha que ser um animal perfeito. Não podiam oferecer de qualquer jeito esse sacrifício. A pessoa tinha que, de fato, oferecer esse sacrifício. Colocar ali a sua vida, colocar a mão, né? Transferir a culpa, fazer todo aquele ritual. Então, assim, embora fosse um sistema ritualístico, mas havia uma intensidade, uma entrega, né? O livro de Levítico, a linguagem teológica do livro de Levítico é que tem que tirar o animal das suas vísceras, arrancar tudo por dentro. Isso já remete
a uma adoração verdadeira, a uma entrega real, interior do corpo, da vida da pessoa a Deus. E como é que iria pagar esse pecado, expiar esse pecado, um ser humano morrendo pelo outro, se não havia nenhum justo? Você colocou bem que Jesus Cristo se apresentou como oferta principal, como oferta santa e imaculada. O precioso, Pedro vai dizer que é o precioso sangue de Jesus Cristo, que era muito mais precioso do que o sangue de animais. Agora é o sangue do Cordeiro vivo, Cordeiro de Deus. E aí vai se encaixar aqui no que Paulo diz aos Coríntios 15 e 28, que Deus é tudo em todos. Em Colossenses 3,11, Cristo é tudo em todos. Então, assim, ele é tanto a oferta como o que vai oferecer o ofertante. E ele faz esse sacrifício por nós, e ele é o próprio sacrifício por nós. Se me permite, pastor, eu gostaria muito de contar aqui uma pequena ilustração para nós entendermos no sentido jurídico, no sentido lá do tribunal. Essa ilustração ali há muito tempo, eram dois amigos de infância, melhores amigos. Cresceram juntos, eram inseparáveis, mas aí um estudou, se tornou magistrado, o outro não progrediu na vida, chegou inclusive a cometer crime, um delito. Depois de um tempo, esses dois amigos se reencontram no tribunal. Um é acusado de cometer um crime e de fato havia cometido, o outro está na posição de juiz que vai julgar. Toda a cidade, que era uma cidade pequena, correu para lá para acompanhar esse julgamento, esse processo. As pessoas ficavam com expectativa, imaginando, será se o amigo vai ter coragem de condenar o melhor amigo? E esse juiz, como era justo, com base nas leis, nos autos que leu do processo, de fato, ele declarou culpado. Todo mundo ficou apreensivo e, poxa vida, realmente condenou o próprio amigo. Encerrou a sessão, deixou a sua toga ali de juiz, desceu, foi até a pessoa responsável e tirou do próprio bolso e depositou o dinheiro da fiança daquele seu grande amigo. E esse segundo ato surpreendeu mais ainda as pessoas que estavam ali presentes. Então, foi exatamente o que Cristo Jesus fez. Ele ofereceu-se como sacrifício, ele julga a nossa vida porque, de fato, éramos injustos, Deus nos condena, nós somos culpados, ele é justo juiz, mas ele mesmo oferece o pagamento para essa liberdade. Isso é tornar um pecador justificado. De uma hora para outra, aquela pessoa agora não devia mais nada para a lei, ele tinha a liberdade, porque alguém pagou no lugar. Perfeita ilustração, pastor. Deus julga o nosso pecado, nós somos pecadores, mas ele é aquele que paga os nossos pecados e paga com a própria vida. Verdade. Ofereceu o sangue precioso, como diz o apóstolo Pedro. Pastor, a quarta pergunta nos faz pensar sobre a reconciliação. O pastor falou muito bem, nós éramos considerados inimigos de Deus por causa do pecado. Tem um texto aqui, dentre os muitos sugeridos pela lição, em Efésios 2, 17 e 18, que nos diz assim: ele veio, se referindo a Jesus, e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Esse texto aqui está falando que nós estávamos longe, estávamos distantes de Deus. Então nós precisávamos de uma reconciliação. Então, do ponto de vista teológico, pastor, fala um pouco sobre o significado aí da reconciliação e os privilégios advindos dessa obra, conforme a pergunta da lição nos propõe. Essa quarta imagem da salvação, ela é retirada agora do contexto da família, das experiências ali com o nosso pai no lar. Agora é um momento assim bonito, né? Uma imagem bonita, essa que expressa reconciliação. Nós havíamos ofendido a Deus pelos nossos pecados. Você conhece a história, Adão e Eva decidiram agir por vontade própria, se rebelaram contra o Criador. Todo pecado é um ato de rebelião contra Deus. O filho vira as costas para o pai e abandona mesmo. Então, essa é a condição do ser humano. Quem busca essa reconciliação é a pessoa ofendida. O próprio Deus, ele vai fazer as pazes com o ser humano, ele vai atrás desse ser humano pecador. Jesus chegou dizendo: eu vim buscar as ovelhas desgarradas de Israel, eu vim atrás daqueles que estavam perdidos.
Então, assim, é o próprio Deus, mais uma vez, assim como é o próprio Deus que apresenta Jesus como oferta, como propiciação pelos nossos pecados, ele também apresenta ali Jesus Cristo como aquele que vai reconciliar o pecador com Deus. O ser humano, ele tem um mediador, alguém que faz as pazes entre o ofensor e o ofendido, e é Jesus Cristo mais uma vez. Todas essas obras são realizadas por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas você vê que é o próprio Deus que toma essa iniciativa, né? Ele envia o seu Filho para reconciliar consigo mesmo, e Paulo vai dizer que nos entrega o ministério da reconciliação. Então, é maravilhoso essa obra que Deus realiza, e ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Reconciliar é restaurar um relacionamento que tinha sido quebrado. No caso, nós quebramos esse relacionamento com Deus, e Deus, ele reconcilia consigo mesmo o mundo, ele faz isso. E reconcilia consigo, o texto fala, reconcilia consigo mesmo o mundo. E a partir disso, nós temos alguns benefícios, alguns privilégios. É que nós voltamos para a comunhão da nossa casa, do nosso lar com o nosso Pai. Não tem figura melhor para expressar aqui a reconciliação do que o ambiente familiar. Alguém diz que a nossa casa sempre será a nossa casa, né? O lar não tem lugar como o nosso lar. A gente pode andar, viver e morar em grandes lugares, mas nossa casa, nossa origem ali, de fato, é o que mexe no nosso coração, né? Então, a figura eu lembro aqui muito da parábola do filho pródigo, que Jesus contou, ilustrando essa ideia da reconciliação, né? O filho estava em um dia comendo ali já a comida que era destinada aos porcos. A situação dele era muito triste. No outro dia, ele é reconciliado ao pai e está sentado à mesa comendo com o pai, desfrutando de todos os privilégios que um filho legítimo tem. E a Bíblia vai dizer que Romanos 8,17, se nós somos filhos, então nós somos herdeiros também. A gente passa a desfrutar de todos os privilégios de um filho que o Pai, o nosso Deus, deixou a cada um de nós. Então, de fato, pastor, fechar essa quarta pergunta com essa imagem aqui da reconciliação, no contexto em que Paulo escrevendo aos romanos, né, os gregos e romanos, eles entendiam o contrário. Na mente deles, eram sempre os homens que tinham que aplacar a ira dos deuses e buscar agradar os deuses através ali de uma reconciliação. Paulo vai dizer que o evangelho é diferente, é o próprio Deus que vem tomar iniciativa. Vem tomar essa iniciativa. Dar o primeiro passo. É isso. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, né, pastor? Então, se ele nos amou primeiro, essa frase aí diz muito a respeito da reconciliação. Deus quis nos reconciliar com ele. Estava lembrando, enquanto você falava, sobre a parábola contada por Jesus do filho pródigo, né? O filho pediu sua parte da herança, mesmo o pai estando em vida. O pai, que naquela parábola contada por Jesus representa o próprio Deus, concedeu ao filho o livre-arbítrio, porque Sim. Deus não força ninguém a estar do seu lado, mas depois de ter batido cabeça, perdido tudo, ele resolveu voltar. E a Bíblia diz que o pai, da parábola contada por Jesus, ele recebe. Ele faz questão de se reconciliar com o filho. Então, assim, a reconciliação é uma doutrina interessante. Nós somos aceitos. Isso. Se nós formos a Jesus, Deus nos aceitará. Verdade, pastor? É verdade. As pessoas dizem assim, você tem que aceitar Jesus, né? Na realidade, é Ele que nos aceita, né? Seria a melhor expressão. Nós só temos que simplesmente entender e compreender essa doutrina da reconciliação. Teríamos que nos render, né? Isso. Ele nos aceita e a gente se rende, né? Muito bem, pastor. Queridos irmãos, nós estamos, como eu disse no início aqui da nossa programação, abordando a teologia do Novo Testamento, nos baseando na mensagem da cruz. E a Bíblia, ela é um livro que compreende tanto o Antigo como o Novo Testamento. A palavra de Deus é Antigo e Novo Testamento. Tudo que se encontra no Novo Testamento pode ser confirmado no Antigo Testamento, porque tanto o Antigo como o Novo Testamento, ambos são palavra de Deus. E essa parte final da lição, ela nos arremete a pensar o assunto a partir do que o Antigo Testamento diz. Essas palavras que falamos têm a ver com o Novo Testamento, mas são confirmadas no Antigo Testamento, pastor. Eu gostaria de te ouvir sobre isso, pastor, sobre essa questão no Antigo Testamento, onde nós podemos encontrar esse assunto nas páginas do Antigo Testamento. Você já falou um pouco, né, ali da figura do tabernáculo, mas se você puder aí ainda nos falar um pouco mais sobre
essas verdades na primeira parte da Bíblia? Como nós podemos encontrá-la? Por gentileza. A propiciação nós entendemos e aprendemos já nessa linguagem veterotestamentária, Deus dando a instrução para Moisés como que tinha que fazer ali o tabernáculo. Tudo foi instruído por Deus. Moisés não fez nada por sua própria conta. Ele seguiu à risca o modelo que Deus mostrou a ele. Então Deus queria que fosse feito assim, o sacrifício tinha que ser feito assim, por pessoa assim. Então a doutrina da propiciação, ela está muito clara na Bíblia, Êxodo 37, 6 a 9, Deus falando para Moisés como tinha que fazer ali a propiciação pelos pecados. A Bíblia também mostra que está claro no Antigo Testamento que havia algo, todo o sistema sacrificiatório lá do Antigo Testamento já remetia a uma ideia de que o ser humano precisava estar ali o tempo inteiro se reconciliando com Deus, porque o pecado afastava o ser humano. Aliás, espargir o sangue sobre a tampa do propiciatório era feito apenas uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Ele pagava os pecados do ano inteiro, né, da nação de Israel. Então, assim, durante um ano, com certeza, o povo tinha muitos pecados acumulados e no final daquele ano eles iam fazer essa propiciação, essa expiação por esses pecados, já demonstrando para o povo, com toda clareza, que nós nos afastamos de Deus, nós pecamos. Nós lemos João dizendo que se nós pecarmos, mesmo agora já na Nova Aliança, nós ainda temos ali o sacrifício de Cristo, ele é válido para pagar os pecados do passado, do presente e também do futuro, caso a gente venha a cometer. Veja como é grande a obra de Cristo. Nesse sentido, pastor, estava me lembrando do Salmo 51, quando Davi havia cometido adultério e planejado o assassinato do marido de Batseba, Urias. Ele faz uma poesia quebrantado, né? E na poesia ele fala para Deus: purifica-me como isope, né? Que era o instrumento utilizado pelo sacerdote para aspergir o sangue do animal ali no altar. Então é bem bacana, né? Porque essa ideia de propiciação, essa ideia de reconciliação que a gente vê em diversas partes do Novo Testamento, ela está esparramada no Antigo Testamento. Verdade. Não a pessoa de Cristo fisicamente, mas ele representado por meio de símbolos, né? E com relação à ideia do resgate, está demonstrado no Antigo Testamento, diversas passagens mostram ali que as pessoas podiam resgatar, não só escravos, mas também animais, propriedades, tudo podia ser resgatado. Então essa ideia de resgate é uma coisa muito viva no Antigo Testamento, e ela já demonstra ali o ensinamento teológico do que Cristo iria ensinar na Nova Aliança, que também nos resgatou. E, finalmente, nós temos aqui a questão da justificação. No Antigo Testamento, nós vemos Abraão, né, sendo justificado, Gênesis 15:6, por meio da fé, e Deus considerou aquilo como um ato de justiça, justificou Abraão por meio da sua fé em Deus. E também tem o Salmo aqui, o Salmo 32, versículo 1. É interessante que esse Salmo diz que bem-aventurado é o varão que é perdoado da sua iniquidade, cujo seu pecado é coberto. Ele usa uma palavra que tem tudo a ver com a ideia da propiciação. A tampa que cobria, né? A tampa da misericórdia. Exatamente, pastor. A tampa da misericórdia. Você vai lembrar disso lá na escola bíblica, né? Então, propiciatório significa exatamente isso, a tampa da misericórdia. E o autor de Salmo já está falando aqui que o pecado é coberto, né? Então, assim, é feito ali o perdão do pecado, é feito ali no propiciatório. E o Novo Testamento vai dizer que Cristo é a nossa propiciação. Então, está tudo amarrado, tudo como um fio condutor, né? Está interligado, né? Muito bem, pastor. A gente acabou de confirmar que esse assunto está esparramado em toda a Bíblia. Novo e Antigo Testamento. Se a gente fizesse um curso de teologia, a gente vai encontrar esse detalhe na teologia do Novo Testamento, mas na teologia do Antigo Testamento, a gente também encontra essa mesma doutrina. A doutrina aí do que foi realizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pastor, está sendo maravilhoso te ouvir, riquíssimo aprendizado, Deus abençoe sua vida. Eu quero dizer ao pessoal de casa que a gente está encerrando a nossa escola bíblica, mas a nossa lição, ela tem uma proposta de aplicação daquilo que a gente aprende aqui na nossa aula. A gente aprendeu a respeito de mais um aspecto da obra de Cristo na cruz, e a proposta da lição é a seguinte:
divulguemos a obra graciosa de Cristo. O que a gente aprendeu com o pastor Wellington aqui, sobre propiciação, sobre redenção, justificação e reconciliação, serve para alimentar a nossa fé, é verdade, mas precisa nos estimular a compartilhar essas verdades com outras pessoas. Pastor Hélio, tem gente que se martiriza, se culpa pelos seus pecados, mas não sabe que existe um perdão, não sabe que existe uma propiciação, não sabe que existe uma justificação, não sabe que existe redenção, não sabe que existe reconciliação. Cabe a nós proclamar essas pessoas. Diante disso, pastor, gostaria de provocar ao nosso pessoal de casa, com suas palavras finais, por meio também de uma oração, para você completar essa lição, concluí-la, mas também orar pelo pessoal de casa, para que a gente possa compreender essas verdades e a gente seja estimulado a compartilhá-las. Por favor, pastor, conclua nosso estudo e depois ore pelos nossos irmãos. O desafio da semana diz aqui que nós somos desafiados a explicar de forma clara as doutrinas da propiciação, redenção, justificação e reconciliação para alguém que não conhece. Então está aí um desafio para você, promessista, estudante da escola bíblica, professor de escola bíblica, se aprofunde nessa lição bíblica. Não tem como você não se aprofundar nesse texto e você perceber a grandeza da obra de Cristo na nossa vida, né? Seria interessante nós abraçarmos esse desafio e compartilhar com pessoas que não conhecem essa doutrina. Então fica o desafio para cada promessista proclamar a mensagem da cruz. Então vamos orar? Ora, pastor, abençoe nossas vidas, abençoe o pessoal de casa, por favor. Amém. Bendito Deus, Pai de grande graça e de grande misericórdia, nós te louvamos, nós te adoramos por tão grande salvação, pela obra graciosa de Cristo realizada em nosso favor. Cristo é tudo em todos, porque Deus também é tudo em todos, e por causa disso nós estamos aqui. Eu te agradeço infinitamente pela tua graça e bondade. Senhor, eu oro também por cada promessista, cada estudante da escola bíblica e por cada ouvinte que está acompanhando aqui a TV Promessa, que essa verdade, a mensagem da cruz, faça sentido para cada um de nós, que nós possamos não só compreender essa verdade profunda do coração de Deus, mas divulgar essa mensagem, proclamá-la, para que outras pessoas também, ao compreender essa verdade reveladora, possam crer no sacrifício de Jesus. Assim, Senhor, nós encerramos e te louvamos. Amém. Amém, pastor Wellington. Obrigado, companheiro. Volte mais vezes. Amém. É uma Obrigado. honra ter você aqui comentando. Eu sei que você ajuda muito a igreja na parte de produção de lição bíblica e ter a sua companhia é sempre um grande prazer. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe. Vocês de casa, muito grato. Obrigado vocês, telespectadores, por estarem com a gente. Compartilhe essa programação, curta, dê o seu joinha, se inscreva no canal. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Eu conto com você. Muito obrigado a todos.